Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. O governo federal lança a campanha O Brasil Não Pode Parar. Medida defende flexibilização da quarentena, que faz parte das ações de combate ao novo coronavírus. A Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação alerta para a tensão no sistema alimentar mundial e desafios na logística de distribuição. No Brasil, Scott Consultoria aponta a retomada das negociações na pecuária com arroba ao redor de R$ 200 em São Paulo. Banco do Brasil e Caixa Econômica anunciam medidas para conter efeitos da crise do novo coronavírus. E nesta edição você vai saber o que muda para o crédito no agro. Tem tudo isso, tem muito mais. Agora, o Mercado e Companhia já está no ar. E a gente vai agora para Brasília, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram medidas para conter efeitos da crise do coronavírus. A Paola Cuenca acompanhou e traz os detalhes para a gente. Paola, boa tarde. Que mudanças vão afetar o crédito do agro, né? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. As mudanças, elas são bem leves por enquanto, viu, Kellen? No Banco do Brasil, eles anunciaram que pelos próximos 120 dias, eles estão dispensando os registros cartorários que são necessários para quem ainda vai fazer uma operação, para pedir um crédito, para fazer algum outro tipo de negociação no banco que precisa de documento passado em cartório. Por 120 dias não vai precisar, porque eles sabem que está complicado com vários fechamentos, né, em diversas cidades do país. Além disso, quem precisa do seguro rural, o Banco do Brasil anunciou que está fazendo as verificações de forma digital. Os técnicos não estão indo até a campo para verificar como estão as lavouras, para liberar o seguro rural. Então, o processo está sendo feito de forma digital, mas garantindo o pagamento do seguro rural, segundo o banco. E, além disso, o Banco do Brasil está com 25 bilhões de reais disponíveis para os produtores. 15 bilhões que já haviam sido anunciados no pré-custeio e mais 10 bilhões que já estão à disposição tanto para custeio quanto para investimento. As taxas, elas permanecem da mesma forma, viu? Para quem utiliza a Pronamp, a partir de 6%, para os outros produtores, grandes produtores, a partir de 8%. A Caixa Econômica Federal não tomou medidas novas por conta desse período de isolamento, como fez o Banco do Brasil. Eles reportaram que tem 5 bilhões disponíveis já para essa etapa de pré-custeio, com juros um pouco melhores do que os do Banco do Brasil. Para quem vai utilizar o Pronamp para custeio, por exemplo, as taxas elas começam em 3,9%. Para investimento, já fica em 5,7%. E os dois bancos falaram que quem precisa jogar algumas parcelas mais para frente sobre o financiamento, tanto de custeio quanto de investimento, podem procurar os seus gerentes, podem conversar com os bancos, porque eles estão abertos para que haja essa prorrogação, que até já foi anunciada pela Febraban pelos próximos 60 dias. Tudo uma questão de sentar e negociar. Bom, é preciso bastante negociação, porque o momento é de preocupação para grande parte dos brasileiros. Obrigada, Paola Cuenca, por trazer os detalhes desse anúncio feito agora há pouco em cadeia nacional. Uma boa tarde para você. E a gente segue em frente para a análise do Miguel Daúde. Quero saber como o comentarista do Canal Rural avaliou as medidas anunciadas pelos bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil. Quais são as suas avaliações, Miguel Daúde? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bom, Kellen, você sabe que, infelizmente, eu conheço um pouco esse mercado e conheço como funcionam essas operações. Eu acho que o agronegócio não tem nenhuma novidade. Vou ter mais dinheiro? Sim, sempre teve mais dinheiro. Vou ver como é que eu faço para fazer as garantias? Isso sempre existiu. Quando você fala em ir no Banco do Brasil, ir onde você tem conta, onde você tem algum empréstimo, eu até faço um desafio, peço para os nossos amigos telespectadores que mandem mensagem para o Canal Rural. A informação que a gente recebe é que os bancos ainda não estão preparados para fazer essas prorrogações, inclusive são prorrogações com juros na faixa de 8,5%, 10%, que acabam não ajudando nada. Então aí, Kelly, eu vou fazer uma observação, não é crítica, é uma observação de quem conhece razoável bem esse mercado. O governo acabou de anunciar, né, o BNDES, a Caixa Econômica, o presidente do Banco Central, e nós não vimos nenhuma medida para o produtor rural. Sabe, Kelly, o que o produtor rural queria nessa questão da dívida?
que ele tem e não consegue pagar, principalmente no Rio Grande do Sul, né, e outras regiões do Brasil, a questão dos arrozeiros, agora a perda com a soja. O que os produtores queriam? Uma securitização da dívida, ou seja, o governo assume essa dívida, porque não adianta nós negociarmos dívida e ficarmos o tempo todo negociando dívida. Onde o governo assumiria securitização, o governo assume essa dívida. Bom, o governo acaba de anunciar que vai fazer isso para o setor empresarial. E o agronegócio? O agronegócio ficou fora, Kelly. O agronegócio ficou fora. No momento em que o agronegócio mais precisa e que o governo precisa do agronegócio. Porque o agronegócio, como a gente tem mostrado e temos incentivado a continuar a produzir, continuar a pôr alimento na mesa do brasileiro, só que isso tem um tempo. Quer dizer, daqui para frente, as dificuldades elas vão se agravar, nós vamos ter uma modificação nos preços, dada a condição que nós estamos, que é natural. O mundo, né, já está alertado para isso, para a questão da produção e distribuição de alimentos, principalmente os alimentos perecíveis. Então, é nesse sentido. Então, o governo faz agora, acabou de fazer um lançamento de medidas econômicas que são, sem dúvida nenhuma, tem todo o meu apoio, o apoio meu, não, da sociedade, porque nós estamos vivendo um momento de gravidade, então tem que fazer isso mesmo. Vamos ajudar as empresas. Agora, só que tem um detalhe. Quando você vai ver as regras, aí você vê lá, ó, você para receber R$600, você precisa estar cadastrado no INSS, você precisa estar desse jeito. Então tem um elenco de solicitações que a gente sabe que boa parte da nossa população não vai ter. Não é tão simples assim você viabilizar, normatizar essas medidas. Então, o que a gente pede, dentro do bom senso, da coerência, é que o governo facilite um pouco para a produção rural, porque o agronegócio, ele será importante nesse momento. Nós precisamos continuar produzindo. Se nós formos sendo enforcados daqui para frente, vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais ar. Então, é nesse sentido que eu acho que o governo tem que olhar. Eu peço aqui encarecidamente à ministra que tenha uma boa articulação com os parlamentares, com o próprio governo, que então faça alguma coisa, porque eu não estou preocupado agora, eu estou preocupado com o futuro próximo. Porque se nós não impusermos medidas agora para corrigir o futuro próximo, a cadeia do agronegócio, ela é muito grande. Nós temos sementes, nós temos insumos, nós temos máquinas, temos tecnologia. Agora, quem que vai pagar essa conta? O produtor rural. Então, Kelly, eu não estou muito otimista com essas medidas, desculpa, por saber como elas vão ocorrer. O agronegócio, hoje, nessa medida anunciada pelo governo, o governo deu para outros setores aquilo que o agronegócio sempre está pedindo, a securitização das dívidas. Então, portanto, fica aí a minha observação. Eu continuo apoiando esse país, continuo apoiando para que a gente consiga vencer esses obstáculos que são gravíssimos e são difíceis. Mas, espera aí, nós não podemos enfiar a cabeça no buraco e achar que o agronegócio vai salvar o Brasil, quando o agronegócio está sendo aliviado das medidas necessárias para ele continuar produzindo. Vamos até o Rio Grande do Sul conversar com o presidente do Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados do Rio Grande do Sul, o Ronei Alberto, que está conosco. Ronei, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos assistem. Ronei, como é que está a situação aí da indústria de carnes no Rio Grande do Sul nesse momento de avanço da Covid-19 e mudanças na dinâmica da economia brasileira? Bom, Kelly, é sabido que nós já vínhamos de um período de bastante dificuldade em função da seca aqui no Rio Grande do Sul, o que tem prejudicado o acabamento e a terminação dos animais a campo. Hoje já estamos registrando situações de muita falta de água, falta de alimento. Isso tem prejudicado muito tanto o produtor quanto a indústria em relação à questão da disponibilidade de animais para abate, da oferta de animais para abate, e estes com um acabamento não ideal. Isto se agravou, sem dúvida nenhuma. Estamos numa situação muito delicada neste momento, em função da pandemia, em função do coronavírus, que apesar de as nossas empresas estarem funcionando, né, por ter sido enquadradas nas atividades essenciais, e eu
concordo muito com isso. Eu acho que depois da questão dos profissionais da saúde, talvez o setor de alimentos é o mais importante, né, nesse momento para o país, porque uma população sem alimento, ela não tem saúde. Mas mesmo assim, não temos registro de indústrias fechadas até o momento. Estamos trabalhando de forma parcial, com bastante dificuldades, com uma oferta de animais ainda bastante restrita, né? E pior do que isso ainda, nesta semana a gente registrou uma redução bastante forte no consumo, algo que já vinha acontecendo após as festas de final de ano, né? Nós já registrávamos janeiro e fevereiro com consumo reduzido, e isso se agravou agora, né? Após essa semana que se passou, na semana passada, houve uma corrida aos mercados por parte do consumidor, né, para tentarem abastecer as suas casas e se recolherem, mas nessa semana a gente tem registrado um movimento bem menor nos supermercados e uma demanda menor em cima aí do produto que nós ofertamos ao mercado. Ronei, você, enquanto presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados, representa quantas indústrias aí do Rio Grande do Sul e se elas estão trabalhando com 100% da capacidade diante desse cenário que você acaba de relatar? Nós representamos 50 empresas aqui no Rio Grande do Sul que detêm aproximadamente 75% dos abates do estado, né? Mas já não vínhamos trabalhando de forma plena, né? Já vínhamos com uma certa ociosidade em função aí das questões de mercado já, da crise econômica do país, e isto se agravou agora, né? Houve uma redução ainda maior, em função até da mudança das características de consumo, dos hábitos de consumo dos gaúchos, que também se alterou. É sabido que a gente tem uma tradição aqui muito do consumo de churrasco, e nós estamos vivendo uma semana diferente. Eu acho que as famílias estão recolhidas, ninguém está comemorando, todos estão apreensivos, estão migrando para outros cortes de carne bovina também, mas isso faz com que a indústria tenha mais uma dificuldade porque ela compra o boi inteiro, abate o boi inteiro. Sim. E nesse momento os cortes de churrasco não estão tendo a procura, né? Ronei, então, como é que está a situação no mercado de derivados? Ela é semelhante ao que você acaba de falar em relação ao hábito do churrasco e ao consumo de carnes? Quando tu te refere a derivados, seria produtos industrializados? Exato. Pelo que a gente tem visto de retorno aí por parte do mercado, nesta semana houve uma acomodação geral, né? Houve uma redução na corrida aos supermercados, e isto tem refletido em todos os setores. Mas, claro que na questão do churrasco esta situação se agrava, porque era um hábito comum de famílias, de se reunirem, né, no fim de semana. E que requer aglomeração, né, Ronei? Então, nesse momento é algo que acaba sendo prejudicado. Para a gente concluir, gostaria de saber se na sua avaliação, diante desse cenário de fraqueza na oferta que você mencionou e mudança no consumo, seja por toda essa situação que está acontecendo, alguma indústria do Rio Grande do Sul reportou para você a intenção de dar férias para parte dos funcionários, reduzir parte do grupo para o trabalho, já que há uma demanda que você expressou que é menor? Bom, as empresas já estão tomando todas as medidas cabíveis no sentido de proteger os seus funcionários, de mantê-los motivados também para, nesse momento, continuar nessa atividade que eu diria até heróica, né? Sim. Então, grupos de risco, todos estão sendo afastados, então todas as empresas já estão trabalhando com um quadro de certa forma reduzido, né? Mas a grande preocupação nossa ainda é o que poderá vir pela frente, porque nós somos indústria de alimentos, estamos continuando e trabalhando e abastecendo o mercado, mas se os demais setores da economia não se viabilizarem e não retornarem à atividade, isto pode significar uma redução de renda por parte da população, e menos renda é menos consumo. Então, isso nos preocupa muito para o futuro e imaginamos que a atividade econômica deveria gradativamente retornar às suas atividades. Nós, produtores, estamos produzindo alimento para levar até a mesa de cada um de vocês. Fiquem em casa por nós, pois nós saímos de nossas casas por vocês. Nós estamos alimentando essas pessoas no mundo, no nosso país. Você tem muita importância nesse processo. Cuidados redobrados a partir deste momento. Troquem a roupa, não saiam de casa, não recebam visitas. Então, que se todo mundo colaborar, a gente vai vencer. E essa fase logo vai passar. Força e fé, que tudo vai melhorar. Vamos para amanhã com vocês! Isso aí.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.